Dizer o nome dele? Jesus. Diga mais uma vez comigo: Jesus. Esse nome é poderoso. A esse nome, a essa pessoa, eu entreguei a minha vida. A esse homem, ao nosso Deus. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu sou um ministro da palavra. Por isso que eu sou um homem de Deus. Por isso que você está aqui. Porque você entregou a sua vida a Jesus. Vamos dizer mais uma vez o nome dele? Jesus. Glória a Deus. Abra comigo em Josué, capítulo 5. Que bênção, né? Capítulo 5, versículo 12. Amém. Está com a tua Bíblia aí? Então preste atenção à palavra de Deus. Josué 5, versículo 12. Diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Pai, que a Tua palavra venha edificar o nosso coração, que a Tua palavra nesse momento, Pai amado, venha tocar as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor Deus, nesse momento, Pai, venha nos alimentar, Senhor Deus, aonde as pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, Senhor Deus, se estiverem na sua casa, se estiverem dentro de um carro, se estiverem, Senhor Deus, num local, Senhor Deus, desconhecido, ou as que estão aqui nesse templo, nesse local de adoração, que a Tua palavra venha, Senhor Deus, sobre nós, em nome de Jesus, amém. Muitos homens, muitas mulheres de Deus, têm sido chamados pelo seu Senhor, né, nesse tempo. Muitas pessoas que amam o Senhor, têm sido chamados pelo Senhor. O Senhor tem levado muitas pessoas para a eternidade. Estou falando do céu mesmo, da eternidade. Infelizmente, também há muitos que têm se perdido. Há muitos que, de fato, têm se perdido por não conhecerem a palavra, ou conhecendo a palavra e não a levando a sério. Né? No meio do caminho, muitas situações acontecem na nossa trajetória. Muitas circunstâncias, elas passam pelo meio da nossa vida. Né? E nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento daquilo que nós somos chamados para viver e para ser. Eu quero dizer sobre todos os homens e mulheres que estão aqui: vocês são homens e mulheres de Deus. Vocês são homens e mulheres consagrados a Deus. Nós estamos aqui com um propósito: conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Nós existimos aqui nessa terra com um propósito: fazer o Senhor, aquele que salvou as nossas vidas, aquele que transformou a nossa história, fazer Ele conhecido de outras pessoas, até que Ele nos chame, até que a trombeta soe para todos, ou soe somente para nós, até que a trombeta soe e nos chame o Senhor pelo nosso nome. Né? Um dia que nós nos convertemos, o dia que você se entregou para Jesus, foi o dia do seu novo nascimento. E já nesse novo nascimento, a Bíblia nos ensina que você já não passará mais pela morte, que você já não morrerá mais, porque dentro de você tem a vida eterna. Dentro de você agora tem o poder da ressurreição. Você não consegue imaginar como será esse último dia, mas um dia haverá uma transição, né? Uma transição que não é mais da morte para a vida, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós já passamos, na conversão, nós passamos da morte para a vida.
né, hoje para a gente celebrar, né, na nossa igreja lá em Realeza teve batismo. Hoje teve batismo lá, pessoas que estão declarando na vida delas um novo nascimento. Assim como eu, assim como você, também estamos declarando. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você coloque os seus olhos na eternidade. Para que você fixe os seus olhos na eternidade. Para que você fixe os seus olhos em Jesus. Para que você tire os olhos seus aqui das circunstâncias dessa terra. Para que você foque em Jesus. Para que você olhe para Jesus. Nós estamos finalizando o ano. E nós precisamos, de fato, avaliar nossa vida olhando para trás. Mas nós precisamos olhar para o céu, para a eternidade, olhar para frente. Nós precisamos firmar o nosso passo. Nós precisamos firmar nossas estacas. Nós precisamos também, meu querido, plantar as sementes que estão na nossa mão. Né? Às vezes você está pensando que olhar para frente é você estagnar, não é. Você precisa fazer pomares, como a Bíblia diz. Né? Em Jeremias 29 tem uma carta que o povo de Deus recebe, uma palavra profética dizendo assim: a cidade que você está, ore pela paz da sua cidade, ore pela prosperidade da sua cidade, mesmo que você está numa circunstância que parece que você não tem pátria, aí é sua pátria agora, mas nós almejamos uma pátria celestial, como diz a Bíblia, a palavra em Hebreus fala de uma pátria celestial, todos nós almejamos essa pátria. Mas agora onde você está, ore pela paz da sua cidade e plante os pomares. Saia do provisório, isso significa. Saia do provisório. Pegue, comece a plantar. Pegue as sementes que estão nas suas mãos, plante elas. Ah, mas eu não tenho muitas sementes, pastor. Pegue o que você tem e plante. Hoje eu estava orando e me veio à memória uma lembrança que eu tive. No dia, era em dezembro, era finalzinho de novembro para dezembro, eu morava em Céu Azul ainda, e a gente estava num espaço, a igreja estava num espaço alugado, um templo que a gente usava, e eu lembro que naquele dia eu recebi uma notícia, e a notícia que eu recebi é que eu ia me mudar de cidade. A notícia que eu recebi é que eu me mudaria para essa cidade Corbélia. Naquele momento eu me lembro que eu fiquei triste, na verdade, não fiquei feliz. Não fiquei feliz de vir para cá, eu fiquei triste. Porque o meu coração estava naquele lugar. Eu amava aquele lugar. Era a minha família na fé. E eu lembro que eu sentei no meio fio da igreja, eu estava sozinho na igreja. E eu sentei no meio fio da igreja, tentando discernir o que estava acontecendo, mas naquele momento eu olhei para uma árvore que tinha plantada na frente da igreja. E aquela árvore tinha passado por uma tempestade. E aí um galho da árvore, ele não chegou a ser arrancado, mas a força que o vento exerceu nele trincou ele. Mas ele estava ali, no dia da tempestade ninguém percebeu. O galho ficou ali, um galho forte da árvore. Mas com o passar dos dias, aquele galho começou a minguar, começou a secar devagarzinho, até o ponto que ele secou por completo, ele teve que ser tirado. Mas na hora que eu estava sentado no meio fio, eu lembro que eu olhei para aquela árvore e eu vi aquele trinco no galho, bem no eixo do tronco assim. E aquele momento eu lembro que o Senhor tocou meu coração, Ele ministrou meu coração, João capítulo 15. São poucas coisas que eu lembro assim de momentos especiais, esse foi um dos momentos especiais. E hoje o Senhor de manhã estava me lembrando disso. Porque o Senhor estava falando no meu coração assim, ó, um pequeno trinco pode acabar com toda a sua história. Uma pequena rachadura no galho, e a Bíblia fala que nós somos o galho, que o Senhor Jesus é o tronco, e nós precisamos estar ligados nele. Uma pequena rachadura pode prejudicar a nossa vida toda. Não precisa nem ser arrancado, mas só uma rachadura. Nesse momento eu gostaria que você pensasse sobre isso, que você identificasse de repente rachaduras. Dá para salvar? Ainda dá para salvar. Daria para salvar se tivesse percebido no começo? Sim, talvez daria para salvar. Daria para amarrar, fazer um enxerto, sei lá o que poderia fazer lá, mas tentar salvar aquele galho. Agora eu sei que a Bíblia diz que o Senhor Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Senhor é poderoso. E você é esse galho. Você é esse galho que Ele quer sim podar, mas Ele não quer arrancar. Ele quer podar você. E talvez você, por que eu estou te falando isso? Talvez você tenha passado ou passou por vendavais muito fortes, que às vezes fez uma fissura no galho. E agora é hora de você pedir ao Senhor, para que Ele possa restaurar isso aí, para que Ele possa edificar o seu coração, para que Ele, na verdade, para que você ouça o chamado de Deus. Quando a gente está nos nossos retiros, nosso encontro, a gente já tocou aqui, por isso que eu vou falar, a gente toca um chofar, não é eu que toco, é uma gravação. E interessante que o chofar, ele tem alguns toques diferentes. Eu descobri isso esses dias, por isso que eu estou te falando. O chofar, ele não tem um toque só, ele tem alguns toques. Ele tem o toque que é um chamado para a guerra. Quando a pessoa toca, normalmente o sacerdote toca, ele toca um estilo de canto, um estilo de toque, que é um chamado para a guerra. Todo mundo identifica, sabe que é um chamado para a guerra. Mas existe também um tipo de toque que o sacerdote exerce com o chofar, que é um toque para arrependimento. Tem um dos toques, que é o toque para arrependimento. É um chamado especial, que quando o sacerdote tocava a trombeta, o chofar, daquela maneira significava, é um chamado de Deus para o arrependimento. E esse texto que eu li aqui, ele está narrando uma fase de transição. Ele está narrando uma fase em que o povo chegou até um limite da sua trajetória, e eles estão entrando num novo tempo. E existe um chamado de Deus, em Josué capítulo 3, não fala que toca ali o chofar, mas eu imagino que ele foi tocado. E a Bíblia fala para que o povo se ajuntasse para que se santificasse. A Bíblia fala para que o povo se ajuntasse para se santificar. Porque o Senhor iria fazer coisas grandiosas. Ou seja, significa que as coisas grandiosas que Deus já quer fazer, Ele já liberou para fazer, Ele tem o desejo de fazer, só vai acontecer mediante a santificação. Ou seja, tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus quer fazer. E eu imagino que houve um toque de chofar ali, e um chamado para todo o povo para o arrependimento, para que eles pudessem então se santificar. Toda fase de transição da nossa vida é um período que nós precisamos de santificação. Toda fase de transição na nossa vida é um período que nós precisamos de santificação. E a santificação, meu querido, ela é sim individual e coletiva. A santificação é pela família, mas também pelo indivíduo. A santificação é um posicionamento. A santificação é o meu posicionamento diante de Deus, mas também é o seu posicionamento. E esse povo então foi chamado para esse tempo de santificação. E eles se santificaram 3 dias. Durante 3 dias, eles se santificaram, se preparando para esse tempo de conquista. O que iria acontecer, eles não tinham noção. Mas quando então eles estão prestes a entrar na cidade mais fortificada que havia para eles conquistarem, ou seja, o maior desafio deles, o momento mais difícil da vida dessas pessoas aqui, a transição que diria, o que iria acontecer com essas pessoas no restante da vida delas, ou seja, era tudo ou era nada. Eles estavam num momento tão importante de tudo ou nada, mas eu olho para esse momento e eu sei que é tudo e é nada, mas talvez eles não sabiam. Por que eu estou te dizendo isso? Quando a gente está num momento de transição, e a gente não sabe o depois, a parte que vem depois da história, às vezes a gente não tem noção, que às vezes aquele momento, que exige de nós uma santificação, é o momento tudo ou nada da nossa vida. É um dos momentos mais importantes, é que a gente não tem noção do próximo passo. Então a gente se acostuma
a gente fica acostumado com os momentos, né, que nem o Guilherme estava ministrando aqui no altar, né, dizendo, não seja mais um domingo, de certa forma é isso mesmo, que não seja mais uma segunda, que não seja mais uma terça, que não seja mais um ano, né, que não seja mais uma década. Eu lembro que minha avó, ela nasceu em 1916, eu acho, por ali, na segunda década do século passado. E eu ficava imaginando, meu Deus, isso é longe demais. Ficava imaginando ter nascido lá em 1900 e lá vai pedrada. É muito longe. Meu querido, se você perceber, você também está no começo de um século. A gente tem a expectativa que Jesus venha, mas a gente não sabe se ele vai vir amanhã, depois da manhã, ou daqui 100 anos, ou daqui 200. A gente não sabe. Ninguém sabe. Nem o maior expert da Bíblia sabe. Porque Deus não revelou a ninguém a não ser ao Filho. Somente o Filho sabe. A gente tem sinais, mas a gente não tem a certeza. Porque o Senhor quer que a gente esteja preparado. Porque o Senhor conhece a sua criação. Senão a gente ia ser veaco. A gente ia se preparar só. Vai acabar. Que dia? Dia 30. 30 de quê? De junho. Então beleza. Aí você leva a vida de qualquer jeito, então chega o dia 29, você tenta dar um trato, um jeito, e ajeita as coisas para o dia 30 você está preparado. Então Deus já te conhece, meu filho. Deus já me conhece. Eu não vou perguntar aqui não, mas eu tenho certeza que talvez 90% das pessoas que estão aqui deixam as coisas para a última hora. Exceto umas raras exceções, mas que cometem erros também, em alguns momentos deixam para a última hora. Vamos fazer um teste. Quem aqui já deixou pelo menos uma coisa para a última hora? Não, o Gabriel não. O Gabriel achava que era o que não tinha deixado. O Gabriel é super organizado, é uma bênção, Gabriel. Nós deixamos as coisas para a última hora. E se a gente souber o dia bem certinho, meu querido, a gente vai deixar para a última hora. E aí, eles estão nesse momento de transição. Talvez daqui a 100 anos alguém vai estar contando essa história sobre nós, se souberem o nosso nome, vão estar contando essa história sobre nós, lembrando daqueles que viveram no começo do século. Agora, nós vamos só passar pela nossa vida, nós vamos só passar por esse tempo de transição, ou a gente vai entender, tem um chamado de Deus para a santificação, porque tem algo que Ele quer fazer, mas Ele só fará mediante a santificação. E aí o povo se santifica. E aí quando veio a santificação na vida deles, às vezes a gente acha assim que a santificação, o momento que a gente busca a Deus, significa que tudo vai ficar redondinho, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim as coisas. E aí eles estão no momento aqui, Josué capítulo 5, versículo 12, Deus corta o benefício. Deus cortou o benefício. Deus mandou um recado, falou assim, agora que vocês já se santificaram, estão preparados, eu vou cortar o benefício. Então vai lá, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. O maná vinha todo dia. O maná vinha todo dia, era o pãozinho deles, vinha todo dia. Eles não precisavam plantar. Eu gosto de brincar com essa parte aqui, porque eles pararam de receber o alimento do céu. E aí Josué tinha uma palavra para eles, falou assim, o seguinte, agora, de hoje em diante, nós vamos ter que trabalhar. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Daí de repente alguém desavisado levantou a mão no meio do povo. Se eu tenho uma dúvida, o que é trabalhar? Vocês não sabiam o que era trabalhar? Essa geração nasceu no deserto. Eles nunca trabalharam. Eles nunca semearam. Eles nunca prepararam a terra. Eles não tinham, eles tinham uma arma de guerra, mas eles não tinham enxada, não tinham enxadão. Eles andavam no deserto, Deus dava água, Deus dava pão e Deus dava codorna. A roupa deles não acabaram, não precisava da Havan. Não acabou a roupa deles, a sandália não acabou, era um modelo único durante 40 anos. E agora diz assim, cessou o maná.
Depois da santificação, cessa o maná. E aí talvez alguns pensaram assim, meu Deus, agora que é o momento de maior desafio que a gente tem, o momento mais difícil que a gente vai passar, vai cessar o maná agora, por que não cessou o maná depois de Jericó? Por que não cessou o maná depois a gente estava mais sossegado, mas agora tem mais essa para a gente se preocupar. E eu imagino que Josué está preocupado, que ele era um líder de uma grande multidão, tinha assumido a liderança de um homem que era um cara muito forte, tinha muita gente que resistia à liderança dele, mas ele era um cara muito forte, Deus era amigo dele demais. Um grupo de pessoas se levantou contra ele lá no meio do deserto, falando de Moisés, e começou a se rebelar contra ele, abriu um buraco no meio do deserto, aquele povo todo rebelde caiu dentro do buraco, morreu todo mundo. Então o temor que havia no coração do povo com respeito a Moisés, era muito grande. Por mais que alguém tentasse, ou tivesse até coragem de falar alguma coisa, mas eles não ousavam falar, porque eles sabiam que Deus era amigo de Moisés. Tanto que quando Moisés errou, quem resolveu com ele foi Deus, nem o povo foi Deus. Deus tratou com Moisés. E agora Josué está ali, acabou o benefício, eu estou liderando esse povo, eu não tenho nada que vai legitimar minha liderança, eu só abri um riozinho ali, mas Moisés abriu o mar. Ele tinha aberto o Jordão, mas e o mar? Moisés era o mar, ele abriu o riozinho, atravessou ali um riozinho. E agora o que vai ser de mim? E eu imagino que Josué, e aí diz aqui no versículo 13, né, estando Josué ao pé de Jericó, ou seja, olhando para o grande desafio que ele tem. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, sem a bainha, já desembainhada a espada. Ele olhou e ele viu um homem que estava no pé de Jericó, e esse homem estava com uma espada, e ele na hora não teve o discernimento que era o Senhor, até que o Senhor se apresenta para ele. Mas naquele momento Deus está dando um sinal para ele, porque houve santificação, veio uma circunstância, cortou o benefício, mas Deus está dando um sinal para o líder, está dizendo assim, Josué, eu estou à frente da sua batalha, e você é Josué, não sou eu que sou Josué na sua vida, é você que é Josué diante da sua casa, é você que é Josué diante da sua segunda-feira amanhã, é você que é esse Josué, e você precisa ir para o lugar do seu desafio, e você precisa olhar, e perceber, que o Senhor está ali. Se houve uma entrega, uma santificação, mesmo que a circunstância está mostrando assim, opa, complicou o negócio, mas dá mais um passo, você está diante do seu desafio, pare e ouça o Senhor, pare e veja o Senhor. E aí Josué então está vendo o Senhor. Depois de um momento de mudança, Deus tirou esse povo da zona de conforto, Deus trouxe eles para um grande desafio, e agora o desafio de Josué, o meu e o seu desafio, é não olhar para as muralhas de Jericó, mas olhar para o Senhor que está à frente da nossa batalha, é olhar para o Senhor que está à frente da nossa vida. Eu acredito que nós estamos sim numa fase de transição, é uma fase de transição de ano, mas é uma fase de uma transição de um ano tão diferente, é uma fase de transição de um tempo em que o coração das pessoas está tão diferente. Você percebeu quantas circunstâncias diferentes que têm acontecido? Vamos falar de uma delas só. Vamos falar da questão do suicídio. Você percebeu quantos suicídios? E não ache você que é a nossa cidade só não. Isso aí, meu filho, é geral.
Você percebeu também quantas famílias se desfazendo? Você percebeu quantas circunstâncias, e aquelas que a gente não tem noção, que a gente não sabe? Agora, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não pode olhar para baixo, você tem que olhar para o Senhor. Você tem que continuar olhando para o Senhor. Eu e você, nós precisamos continuar olhando para o Senhor. E o chamado de Deus para nós hoje é o chamado para o arrependimento, é o chamado para a santificação, e é o chamado para continuar olhando para o Senhor. Nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Nós precisamos continuar olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa vida. Ou seja, é aquele que começou a história e aquele que vai escrever o capítulo final. É o Senhor quem vai escrever o capítulo final. Olha para o monte, de onde vai vir o seu socorro? É do Senhor. Veja lá o guerreiro de Israel. O nosso general é Cristo. É o nosso Senhor. É o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não está diminuído pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. O nosso Deus jamais será diminuído pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Se você não consegue ver a grandiosidade de Deus, vai estudar as estrelas. Vai ver um pouco sobre o universo, vai ver a infinidade que é esse universo, vai ver, meu Deus, é tão grandioso. E eu tento colocar ele no meu bolso. Eu tento colocar ele na prateleira da minha casa. Mas Deus não é Deus de ser colocado na prateleira de uma casa. Só há um lugar que ele habita. E é um lugar que não é feito pela mão de ninguém. É feita pela mão dele. É o coração de um homem, de uma mulher, quebrantado, constrangido, entregue totalmente a ele. É nesse coração que ele habita. Só aí. Em mais nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar ele habita. Você pode construir o templo mais lindo do mundo, repleto de ouro, Deus não habita ali. Pode procurar, não habita. Você pode procurar num abismo, ele não habita. Você pode procurar no alto de uma montanha, ele não habita lá. Porque Deus é tudo, a Bíblia fala, em todos. Ou seja, ele é maior do que todo o universo. Ele não tem como você filmar ele, não. Você não, nenhum telescópio aí, nenhum desses, como chama esses negócios que está aí no espaço, aí tirando foto das coisas, satélite, vai tirar foto de Deus, vai conseguir tirar uma foto de Deus, do nosso Senhor, só da criação. Agora se você entende o que a palavra de Deus diz, quem você é no Senhor, Ele pode habitar aí dentro do seu coração hoje mesmo, Ele pode habitar dentro do seu coração agora, mas você continua olhando só para as circunstâncias, é os seus planinhos de futuro, é os meus planinhos de futuro, mas a gente não submete nossos planos ao Senhor, a gente quer basear os nossos planos naquilo que os outros estão vivendo, naquilo que talvez deu certo na vida dos outros, naquilo que normalmente dá certo na vida dos outros. Nós queremos basear o nosso planinho de futuro no sucesso que a gente conhece, mas a gente tem que basear o futuro da nossa existência naquele que nos criou, naquele que nos formou. E o Senhor às vezes vai dar uma empurradinha, tirar a gente da zona de conforto e colocar a gente no lugar de frente para o desafio e falar: o que você está vendo, meu filho? Lembra de Ezequiel? Estou falando de uma palavra profética. Ezequiel falou assim: estou vendo um vale de ossos secos. Mas você crê que ele vai voltar a viver? E aí, Josué, você está vendo o quê? Eu estou vendo Jericó, uma grande muralha, impossível entrar aí dentro. Uma cidade, a cidade mais fortificada que tem. E aí o Senhor aparece em cena. O que você está vendo, Josué? Estou vendo um guerreiro. Eu estou vendo esse guerreiro e ele está com uma espada desembainhada. A espada dele está levantada. Opa, mudou a visão. Você precisa mudar o foco da sua existência, o foco do seu coração. Você tem que mudar o seu olhar e olhar para o Senhor. Diga comigo: eu preciso olhar para o Senhor. E também ter discernimento da vontade de Deus. Deus já havia falado que eles conquistariam. Eles se santificaram, veio as circunstâncias, mas a palavra de Deus não mudou. Então ele tinha uma palavra, ele sabia da vontade de Deus. O que acontece é que a gente às vezes fazemos os nossos planos
como está escrito lá em Tiago capítulo 4. Nós fazemos os nossos planos sem considerar qual é a vontade de Deus. Ou a gente considera a vontade de Deus com aquilo que está dando certo. Está dando certo? É a vontade de Deus. Ah, está dando errado? Não é a vontade de Deus. Mas essa matemática não funciona. Às vezes está dando certo, mas não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está expressada aqui, ó, na palavra, em primeiro lugar, a vontade de Deus. E a maior expressão da vontade de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão exata, inclusive do ser de Deus. Você quer saber como Deus é? Não olha primeiro para a pessoa que está do seu lado para saber como Deus é. Olha primeiro para Jesus para saber como que Ele é. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata. Nós nos tornamos a expressão do amor de Deus quando nós nos identificamos com Cristo, ou seja, nós passamos a viver junto com Ele, nos identificamos com a morte e com a ressurreição dEle. Já não somos mais que nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Aí sim, nós nos tornamos a expressão do amor de Deus também. Mas você precisa tomar decisões, então considere qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade que Deus tem para a sua vida? Deus disse a Josué, ó, versículo 2, olha o que Deus disse a Josué, capítulo 6. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus está dizendo para ele, Josué, eu entreguei na tua mão. Não quer dizer que já aconteceu, está antes da história. Eu entreguei na tua mão. Olha para a tua mão. O que o Senhor tem entregado nas tuas mãos? Creia naquilo que Ele já tem entregado para você. Creia naquilo que Ele já entregou pela palavra. E aí eu aprendo outra coisa com esse texto, que para a gente entrar nessa batalha, a gente vai nessa batalha, e uma das coisas importantes aqui é a gente levantar um altar de adoração. A adoração, meu querido, é um instrumento de guerra para um cristão. É um instrumento de guerra, a adoração é um instrumento de guerra. Levantar um altar de adoração, e o Senhor está mostrando aqui nesse texto, porque o desafio deles é vencido através da adoração. A muralha de Jericó, ela é vencida através da adoração. O Senhor Jesus disse assim, ó, eu vou ser levantado da terra, e quando eu for levantado, eu vou atrair todos até mim. Eu vou atrair todos até mim. João capítulo 12, versículo 32 é esse texto. Eu vou ser levantado, você está falando da crucificação dele, e de repente eu vou atrair o olhar de todos para mim. A palavra grega ali é a palavra upso, e essa palavra significa exaltado. Ele seria exaltado, levantado, adorado. Quando ele é adorado, os olhos da terra é atraído para ele. Quando nós levantamos um altar de adoração, você precisa ser um ministro de adoração, que seja dentro do seu quarto, que seja na lotação que você vai trabalhar, que seja no trajeto que você vai para o seu trabalho, que seja na sala de oração, que seja onde for, mas você precisa levantar um altar de adoração, porque essa é a tua arma de guerra. O altar de adoração é nossa arma de guerra, e Jesus fala assim, ó, então eu vou ensinar vocês como que é que adora. Vocês adorem assim, em espírito e em verdade. Quer saber como adora? Adora em espírito e em verdade. Tem que ser dentro de nós, é do espírito, e é em verdade, é de todo o coração, é com o nosso coração reto diante de Deus. Dá um glória a Deus pela chuva aí. E a verdadeira adoração, ela flui mediante o arrependimento. A verdadeira adoração flui mediante o arrependimento. Josué viu o Senhor falou com ele,
Os inimigos estão adiante dele, Jericó continuou ali, mas agora ele tem uma palavra de Deus. E agora também ele tem uma palavra para o povo. Ele tem uma palavra para a sua família na fé. Ele tem uma palavra para aquelas pessoas. E eu quero te dar uma outra dica. Deixa eu dar uma dica para você. Essa aí você escreve com letras garrafais aí no seu caderninho. Ouça a voz do seu líder, do seu pastor. Ouça a voz do seu líder, do seu pastor. Se a sua liderança é espiritual e não carnal, ouça a voz deles. Se a sua liderança são pessoas que andam com Deus, ouça a voz deles. A liderança não é para tomar decisão pela sua vida, é para aconselhar você, mas considere o que o seu líder tem dito para você. Considere o que o seu pastor tem dito para você. Às vezes você pode buscar um conselho, longe de mim querer governar a vida de vocês, mas a Bíblia fala que a gente encontra sabedoria na multidão dos conselhos. Sente e busque um conselho. Sente com o seu pastor, sente com o seu líder, busque um conselho. Eu preciso tomar essa decisão. Mas busque o conselho antes de tomar a decisão. O que acontece é que nós somos atravessados nas coisas. Preste atenção nisso, escute isso aqui. Nós somos atravessados nas coisas. A gente busca o conselho somente depois que a gente tomou a decisão. Porque a gente não quer um conselho, a gente quer uma aprovação da cagada que a gente fez. Desculpa pela cagada. Essa saiu sem querer. A gente quer uma aprovação da decisão que a gente tomou. Às vezes pode ser uma decisão muito certa. Glória a Deus pela decisão. E aí, você quer que alguém endosse a sua decisão, ótimo. Mas às vezes a decisão é muito errada. Mas você já tomou ela. E aí você está procurando autoridade para legitimar a sua decisão. Não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai prosperar. Não vai ir para frente. Você não vai derrubar as muralhas de Jericó. Porque você precisa tomar uma decisão. Considere. Não é a voz de uma pessoa, mas considere pessoas que amam você, que oram por você. Considere um conselho, ouça o conselho. Não significa que é uma ordem, é um conselho. E aí você ouve o conselho e considera. Como você faz isso? Vai para o altar e vai resolver com Deus e vai perguntar para o Senhor: Senhor, Josué está certo? Senhor, olha para cá, ó, tá pingando aí por tudo. Josué está certo, Senhor? Deus vai te falar. Deus vai te orientar. Porque nós somos uma família. Você é uma família. Você tem uma família. Porque na sua casa, quando você ganhar, todos vão ganhar. Quando você perder, todos vão perder. As consequências, elas são individuais, mas elas são também coletivas. Então considere as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho como referência espiritual, como seus pastores, que seja um pastor de coração ou que seja o teu pastor. Considere, leve em consideração. Leve em consideração o que a Bíblia diz em primeiro lugar, o que o Senhor já disse em primeiro lugar, leve em consideração. Às vezes algumas pessoas, elas tomam as decisões de enfrentar os Jericós que estão na vida deles, e eles tomam as decisões assim, ó. Ele toma a decisão sozinho, e ele fala que Deus falou, e Deus fala assim: que? Eu falei? Fui eu que disse? Não, Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso aqui. E Deus olha assim e pensa assim: ô querubim, você mandou alguma mensagem? Querubim, você falou alguma coisa? Eu não falei. Está escrito na Bíblia? Não está escrito. De onde será que ele tirou isso? Ah, mas ele
eu vou tocar no coração dele, e eu vou levar ele para falar com o Josué. Chega lá para Josué e fala: Josué, seguinte, Deus me falou que eu deveria comprar isso aqui, ó. Comprei um avião Superjet, financiado em 460 anos, mas Deus me falou, então se ele falou, ele vai fazer. E Deus está falando para Jesus assim, ó: eu? Nada não. Eu não falei nada não. Aí Josué fala assim: ô cidadão, não vai dar certo não. Vai lá, devolve enquanto é tempo. Ele vai dizer assim: não, Deus me falou. Então tem que bater a cabeça em Jericó. Tem que parar em Jericó, não vai destruir essa muralha. Porque a muralha é destruída mediante um posicionamento de arrependimento, de santificação, de busca. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Porque você está diante de uma transição de ano, você vai ter que tomar decisões. Todos os dias você está tomando decisões. Algumas são desse tamanhozinho, mas que somado dá um montão. E outras são enormes, que às vezes você não tem noção da importância dessa decisão. A sexta lição que eu quero passar para você diante desse texto é o seguinte: a conquista dessa cidade, a conquista da promessa de Deus para a nossa vida, ela não é instantânea. A conquista, ela é um processo. Por que a muralha não caiu numa volta só que o povo deu ao redor da cidade? Deus não é poderoso para derrubar essa muralha numa volta só? Tem que dar 7 voltas. E aí o povo vai uma volta, descansa agora, acorda de madrugada no outro dia, dá outra volta. Meu Deus, já que vai cair essa muralha, não pode acordar pelo menos umas 9 horas? Não, fala aqui, ó, toda volta o povo acordava de madrugada, antes do raiar do sol, dava a volta tocando, né, o shofar, e adorando ao Senhor. E deu 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, e 4 dias, e 5 dias, e 6 dias, e o Senhor: se prepare, que agora chegou a hora. A conquista é um processo. A conquista é um processo, repete comigo, coloca para dentro da sua cabeça isso. A conquista é um processo. A conquista, ela é um processo, ela não vai ser de uma vez, ela é um processo. Deus criou o mundo, e em 6 dias, no 7 ele descansou. Ou seja, a criação foi um processo. Ele poderia criar num dia só, mas ele já estava nos ensinando, é um processo. Para ter um nenê é um processo. Será que não podia engravidar e já descobrir o sexo e já nascer? Não, é um processo, vai ter que crescer, cada dia forma um dedinho, vai crescendo as coisinhas e vai se arrumando. Cada dia um pedacinho, já está tudo ali em potencial, mas é um processo. A plantação, a semente, é um processo. Então por que nós queremos que seja de uma vez só? Por que nós lutamos, insistimos que seja de uma vez só? Nós temos uma gana para que seja de uma vez só. Nós inventamos o micro-ondas para fazer a comida em 3 minutos. Para não demorar mais a manhã inteira fazendo a comida. E assim a gente vai criando situações e circunstâncias para ser instantâneo. Nós queremos que seja instantâneo. Nós queremos uma sociedade instantânea. Nós queremos as coisas que sejam resolvidas instantaneamente. E Deus está falando assim: não vai ser. Vai ser um processo. Tem que ser um processo. Às vezes eu vejo pessoas que estão lá com 30 anos de idade, 20 e poucos anos, pós-doutorado. Eu olho para eles e penso assim: grande coisa. Não saiu nem das fraldas direito. Às vezes não sabe nem fazer a própria comida. Às vezes não sabe nem cuidar da própria vida ainda, é pós-doutorado, grande coisa. Porque não respeita o processo. Pós-doutorado tem que ser tipo o Einstein.
O pós-doutorado tem que ser tipo o Einstein, o cara que já é o Einstein. Está ali, ó, no final, ali, ó, cabelinho branco, aquela cara de doido e pós-doutorado. Aí beleza, esse aí tem bagagem, esse respeitou o processo. Agora é hora de quê? Agora é hora de ser criança, seja criança. Agora é de quê? Ser adolescente, seja adolescente. Esses dias a minha filha perguntou: pai, por que tem criança querendo ser adulto e por que tem adultos querendo ser criança? Por que tem adulto querendo ser criança? Porque eles não respeitaram o processo. É aqui, tipo aquelas crianças que trocam a noite pelo dia. Não respeitou o processo. O que eles fizeram? Eles quiseram, quando eles eram crianças, queriam ser grande. Eu já aproveitei e ensinei, porque ela queria ser grande. Falei, não respeitou o processo. É adulto, não aproveitou quando era criança e queria ser grande, e agora é adulto, não aguenta a responsabilidade, quer ser criança de novo. Nós temos que respeitar os processos. É ser adolescente? É ser adolescente. É ser jovem? É ser jovem. É trabalhar? É trabalhar. É descansar? É descansar. Eu sou casado agora? Eu sou casado agora. Eu sou vô? Eu sou vô. Respeita os processos. É dezembro? É dezembro. Está chovendo? Está chovendo. Respeita os processos da sua vida. 7 voltas, não vai rodar antes. 7 voltas. No último, ao meu sinal. No último não é de qualquer jeito, não. Não é porque deu a última volta que vai ser de qualquer jeito. Até no final tem o jeito certo. Porque não adianta você fazer aquilo que é certo do jeito errado. Não adianta você fazer aquilo que é certo da maneira errada. O certo é certo. E o errado continua sendo errado. Respeite os processos. E o último que eu quero ensinar para você é o seguinte: diante da promessa, não esqueça da obediência. Tá bom, tem a promessa, a muralha vai cair, mas não esqueça, não abandone a obediência. O que Deus te falou? O que Ele colocou nas suas mãos? Seja obediente. Deus já falou para Josué: Josué, quando você disser, aí vai haver um grande brado de louvor a Deus, e vai haver então o tocar do shofar. E é naquele momento que eu vou fazer o milagre. Então iam com a arca da aliança, iam lá, o meu sinal. E 1, e 2, e 3. E aí a voz daquela multidão se transformou numa única voz. Todos aqueles chofares estavam sendo tocados, se transformou num único só chofar, porque a promessa se cumpre mediante a obediência, e um dos sinais da obediência é a unidade. Traz isso para a tua casa, traz isso para a sua semana, traz isso para as Jericós que estão aí diante de você. Nesse momento, talvez é o momento de você estar aos pés do monte e santificar, ou talvez você santificou, mas cortou o benefício, e aí as coisas começaram a dar errado, você pensou, e agora? Mantenha os seus olhos para onde Deus te chamou, mas não olhe para o desafio, olhe para o Senhor, e respeite esse tempo, em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé, a gente vai ter um momento de oração. Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração juntos. Chamar aqui o Ministério de Louvor. Não sei se essa palavra fez sentido para você, mas é tempo da gente profetizar. É tempo da gente continuar profetizando. Enquanto tem fôlego no seu pulmão, é tempo de você profetizar. Talvez você não vê razão para profetizar, mas eu tenho uma razão para você profetizar. Nós temos uma grande Jericó diante de nós. Nós temos grandes desafios diante de nós. Mas a Bíblia nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você imagine essa Jericó. Se existe uma Jericó diante de você, imagine ela. Imagine as muralhas dela.
Mas nesse tempo eu quero desafiar você, Josué ou Josuela, a não olhar para a muralha que está ali, mas para que você veja o Senhor. O profeta Isaías, numa visão, assim como você pode ter essa visão agora, ele viu o Senhor no seu trono, diante de um momento difícil. A Bíblia fala que era diante da morte do rei Uzias. Ele viu o Senhor sentado no sublime trono. Mas naquele momento o coração dele se encheu de temor, porque o Senhor não é brincadeira não, meu irmão. O Senhor não é brincadeira. No Senhor há o poder da vida e o poder da morte. Só o olhar dele já nos constrange. Só o olhar dele, só as vestes dele já pode mudar a história de uma pessoa. Nesse momento eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor. Você tem uma semana adiante, você tem um desafio adiante, você tem uma família, você vai voltar para casa, você tem os seus filhos, ou a sua esposa, ou os seus pais, ou talvez está só você, mas você tem o Senhor, e essa circunstância não vai continuar desse jeito, se você decidir. Se houver uma decisão, essa circunstância não permanecerá assim, porque nós não somos aqueles que desistem, nós não olhamos para trás, nós perseveramos, nós continuamos, nós somos indesistíveis, nós somos indestrutíveis, e nós não vamos parar. E você é uma dessas pessoas que eu tenho certeza que você, nesse momento, está sendo firmado na rocha, e você não vai parar. Diante dos seus filhos, você não vai parar. Diante dos desafios que estão diante de você, você não vai parar. Nós vamos adorar o Senhor, e nesse momento eu gostaria que você respeitasse o processo, e que você dissesse para o Senhor: se é o desejo do teu coração, eis-me aqui, Deus, faz em mim a tua vontade, faz em mim o seu querer. Senhor Deus, me leva para esse lugar, Senhor, esse lugar aonde as muralhas vão cair, aonde essas circunstâncias vão mudar. Me leva para esse lugar, Senhor. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Levanta a sua mão para o céu, diga comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus. Exalte o nosso Deus. Dê um brado de vitória ao nosso Deus. Dê um brado de vitória diante da Jericó que está diante de você. Dê um brado de vitória e exalte o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Toda a nossa cidade está cheia da sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós te exaltamos, Senhor. Que essa palavra fique guardada no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nesse momento nos capacite, que o Senhor traga sonhos, que nessa noite o Senhor dê sonhos para os teus filhos, sonhos proféticos. Se eles não têm conseguido ouvir a tua voz, Pai, no natural, dê a eles sonhos, que essa noite eles sonhem com o Senhor. Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão na sua casa, que eles sonhem com o Senhor. Senhor Deus, aqueles que estão posicionados no Senhor, Pai, que o Senhor os fortaleça. Aqueles, Pai, que estão na zona de conforto, que o Senhor os mova, Deus. Senhor Deus, aqueles que estão longe do Senhor, que o Senhor os atraia, se essa também é a vontade do coração deles. Senhor, nós pedimos ao Senhor, levanta um exército de filhos consagrados ao Senhor. Nesse tempo, Senhor, nós precisamos de mais trabalhadores para a sua obra. Senhor Deus, a sua obra é tão grande e os trabalhadores são poucos. Nós pedimos ao Senhor, que é o dono de tudo isso, envia trabalhadores para a tua obra, em nome de Jesus. Que o teu amor, Senhor, que excede todo entendimento, que a graça do Senhor e a consolação do teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre essa igreja local, sobre todas as igrejas que te adoram nessa cidade, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.